Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus.
Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Coronavírus.
Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Olá pessoal, voltando exatamente do ponto onde a gente tinha parado na nossa primeira aula. Então estamos iniciando a nossa segunda aula dos conceitos trigonométricos, do estudo da trigonometria, né, que passamos pelo triângulo e agora estamos chegando na circunferência, certo? No final da última aula comentei com vocês qual era a diferença da circunferência e do círculo, tá? Só olhando as duas imagens ali dá pra ver, uma tá pintada, a outra não. Muito bem, é uma diferença. E essa é a diferença que a gente vai pegar. A gente consegue ver ali que a circunferência delimita o quê? Exatamente a parte do comprimento dessa circunferência, tá? Então, circunferência vai ser sempre esse comprimento total que o círculo tem. E o círculo, o que que é? O círculo é essa área total dentro da circunferência, tá certo? Então, é mais uma questão de nomenclatura, mas a gente vai trabalhar com quem? Com a circunferência. Então, o círculo ficou lá no fundamental, tá certo? No círculo, a gente pode calcular a área, a gente pode determinar o raio, e daí a gente vai relembrando algumas coisas da parte da geometria plana, tá certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre circunferência. Na geometria euclidiana, uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que ficam equidistantes de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro e a equidistância, o raio da circunferência. Fica meio difícil da gente entender, né? Mas, na verdade, o que é isso daí, então? Pensando que para você fazer uma circunferência, você sempre tem que ter um ponto de origem, que é o centro, tá certo? E a partir desse centro, você vai poder colocar vários pontos equidistantes que tenham a mesma distância entre si e você vai conseguir formar a sua circunferência, tá? E esses pontos equidistantes, o que seriam pontos equidistantes? Se a gente pegar, é que ali vai ficar, vou fazer bem pequenininho aqui no quadro agora, mas se eu pegar então um centro de origem e colocar aqui, ó, 1 centímetro desse lado e 1 centímetro desse lado, você vai ter os pontos equidistantes. E se eu traçar uma circunferência, você vai passar nesses dois pontos equidistantes, tá certo? Então, essa é uma primeira definição de circunferência. Bom, uma definição mais de dicionário. Então, o que é uma circunferência? É uma linha curva fechada, né, que se for aberta forma outra figura, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo no centro. Viu? Já está bem mais fácil da gente entender. Então, é isso que a professora explicou para você aqui. E qualquer ponto que eu pegar na minha circunferência, eles vão ter a mesma distância desse ponto até o raio. Tá certo? Então, aqui está um desenho um pouquinho melhor de uma circunferência. Elementos que a gente pode encontrar numa circunferência, então. Você vai ter o raio, que está aqui em amarelo, não ficou uma boa cor, tá? Então, o raio, tá certo? Vai ser sempre o ponto que está na circunferência até o ponto de origem. Corda. O que vai ser a corda de uma circunferência? São dois pontos marcados em qualquer lugar na circunferência, tá? E o que é o diâmetro? Atenção para diâmetro. O diâmetro vai ser o quê? 2 vezes a medida de quem? Do raio. Eles precisam também de uma nova medida, tá certo? São os arcos e os ângulos. Estudo a circunferência trigonométrica porque começa a ter formas curvas e a gente começa a trabalhar com ângulos que são diferentes de 90 graus, né? Pode aparecer um ângulo de 90? Pode aparecer um ângulo de 90, afinal de contas, quando os dois planos se encontram ali, o eixo X e o eixo Y, a gente vai ter sempre um ângulo de 90, tá? Mas, muitas vezes, o que eu vou precisar medir numa circunferência? O tamanho, tá? Que a gente chama de comprimento do arco da circunferência. É só um pedacinho da circunferência total. Então, esse pedacinho da circunferência total, a gente chama de comprimento do arco da circunferência, tá certo? E ele sempre vai ser representado pela letra L minúscula. Esse vai ser o comprimento da minha circunferência. E o comprimento da minha circunferência, vocês estão vendo ali pelo desenho, ó,
que ele vai estar relacionado com quem? Com o ângulo, tá? Então, eu tenho ali um arco A para B, que a medida de A para B está relacionada com quem? Aquela outra letrinha que aparece ali é o ângulo alfa, tá certo? Então, são as medidas que sempre vão estar envolvendo o comprimento do arco. Tem o ângulo central, que a gente pode determinar sempre pelo ponto A até o centro de origem, ó, ali, chegando de novo no ponto B, né? Vai formar um triângulo, só que na parte de baixo, uma forma triangular, só que a parte de baixo é um arco da circunferência, tá certo? Então, o comprimento de uma circunferência de raio R em qualquer circunferência, a medida do comprimento dividido pelo seu diâmetro. Que bom que a gente não consegue ver, mas acho que vocês em casa talvez consigam ver ali, senão depois a professora ajusta o slide para que vocês possam dar uma lidinha ali. Vai ser igual sempre ao número do raio, tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira fórmula do comprimento da circunferência, que a circunferência vai ser igual ali, ó, ao π vezes o d, tá? Quem que é o π? Nas formas circulares, a gente começa a aprender a usar esse novo número, tá? Que é uma constante na matemática, que muitos matemáticos estudaram, que o número π sempre vai aparecer quando eu preciso dar essa diferençazinha dessa entortada que eu dou na reta, tá? Olha que bonito. Então, se eu tenho uma linha reta, tem os números que eu conheço. Mas se eu precisar fazer um arco, você vai estar mexendo com o ângulo. Se eu estou mexendo com o ângulo, eu vou usar a constante π, tá certo? E a constante π atualmente? Se vocês quiserem ver história, por curiosidade, eu não tenho bem certeza agora, mas existe um pessoal que vai para as universidades, que gosta de estudar matemática, que começa a desenvolver um monte de teoria de qual é a última casa decimal do número π, tá certo? Então vocês vão ver na internet que existe um número π assim com muitas, centenas de casas depois da vírgula, tá? Mas a gente, para nível de cálculo, a gente sempre vai utilizar o quê? Número π igual a 3,14. De vez em quando usa mais uma casa decimal aqui, tá? Mas fica para vocês darem uma pesquisada. Mas geralmente vai ser 3,14, beleza? Então a gente conheceu hoje o valor do número π. Então a gente vai ter ali a nossa primeira fórmula importante da circunferência, que relaciona o quê? O C, gente, vai ser o comprimento da circunferência, o tamanho total daquela linha verde que está ali, tá certo? Vai ser determinado por quê? Então, quando eu tiver o comprimento de uma circunferência, eu vou usar essa formulazinha ali para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder calcular. E o comprimento da circunferência vai ser dado por quem? 2 vezes o número π vezes o tamanho do raio, tá certo? Então, essa é a primeira fórmula importante da circunferência. Bom, se eu estou falando para vocês que dentro da circunferência vai aparecer ângulo, vai aparecer o número π, vai aparecer, a gente precisa relembrar como que a gente mede ângulo e quais são as unidades matemáticas que a gente utiliza para determinar o tamanho desse ângulo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma régua e eu quero medir o comprimento, eu vou usar o quê? Centímetros. Mas nesse caso aqui agora, como é que eu meço um ângulo? Então, o ângulo vai ser dado sempre por quem? Pela unidade que a gente chama de grau. E existe uma outra unidade que a gente utiliza bastante também, que é o radiano, tá? Então, existem 2 unidades para a gente medir o ângulo. Elas são iguais, só que pode estar escrito em grau ou pode estar escrito em radiano. E para isso, a gente está vendo aqui, ó, a primeira equivalência que eu preciso trazer, tá? Para a gente poder começar a fazer a parte de cálculos e tudo mais. Dentro da circunferência, a gente vai ter essa primeira relação aqui, ó. 180 graus é equivalente sempre a π radianos. Então, a gente utiliza essa constante para quê? Para quando a gente for fazer transformação de unidade, tá certo? Às vezes eu vou precisar, eu tenho um ângulo medido em grau, mas eu quero que esse ângulo seja medido na medida de radianos. Então, para isso, a gente vai usar essa relação que está escrita ali no quadro, tá? Na lousa ali. Bom, eu dei a fórmula do comprimento da circunferência, tá certo? Mas eu disse para vocês que muitas vezes a gente vai precisar calcular quem? Só esse pedacinho da circunferência. E como que a gente calcula esse pedacinho da circunferência? Por essa fórmula aqui, ó. O comprimento do arco da circunferência, tá? Então, o comprimento do arco da circunferência vai ser igual à medida do ângulo vezes a medida do raio.
certo? Segunda formulazinha importante de circunferência que a gente vai ver. E não tem mais tantas outras fórmulas em circunferência. Ainda bem, né? Porque a gente não gosta de tanta fórmula, mas pelo menos aí a gente consegue ter uma noção. Para a gente tentar entender o que é essas medidas de ângulo, eu coloquei um exercício ali, tá? Que já estão com as respostas, mas quem quiser tentar fazer até para saber se chega na solução exata. Então, como eu tirei do livro de matemática, tá ali, junte-se a um colega. Mas vocês sozinhos aí, ou podem conversar com um colega depois, e para tentar responder. Se o comprimento de uma circunferência ela é dada por 2π em centímetros, qual será o comprimento de um arco dessa circunferência? Tá certo? Então, todo o comprimento da circunferência vai ser dado por 2π. E ele quer saber agora se essa circunferência tiver 180 graus. Qual vai ser esse comprimento desse arco que está aqui só medido? Né? Porque a circunferência toda tem 2π. E só 180 graus vai ter quanto? Sem fazer conta, né? 180 é metade de 360. Porque a gente sabe que uma circunferência conta matemática, tá? Na letra B, e 90 graus vale quanto? Qual vai ser o comprimento de uma circunferência quando o ângulo marcado for 90 graus? Bom, 90 graus é metade do 180, certo? Então, só pode ser π dividido por 2. Compreende um pouquinho? A gente só está fazendo uma relação ainda, sem precisar fazer muita conta, tá certo? A gente está tentando ver ali, por isso que tem esse exercício, tem as figurinhas, ó. Porque o que ele está pedindo para vocês medirem aqui? Qual é o tamanho do comprimento dessa circunferência? A gente sabe que a circunferência total vai ser 360 graus. Então, metade da circunferência só pode ser de comprimento, metade do comprimento da circunferência total. Que nesse caso, 180 deu π. E se eu tiver metade do 180? Ah, daí vai ser metade do π. Então, metade do π a gente escreveu π sobre 2, correto? E daí tem aqui a de 60, tem a de 30, tem a de 120, 240 e 270. Eu vou deixar um tempinho para ver se vocês conseguem fazer, tá? Eu vou até colocar a imagem mais cheia ali. Opa! Para ver se vocês conseguem responder enquanto a professora toma uma aguinha. Tentem responder, então, a C, a D, a E, a F e a G. Voltando. Vamos dar uma olhada, então, aqui como é que a gente responderia, tá certo? Na letra C, eu vou apagar, por enquanto, aqui o número π, para a gente poder responder. Deixa eu colocar a câmera para o quadro agora. A gente aprende. Tá aqui. Então, na letra C, ele está perguntando ali, ó, quanto vai ser uma circunferência, tá? Que tem 60 graus. Então, se a gente tivesse um plano aqui, quanto mede essa circunferência se esse ângulo aqui mede 60 graus, certo? A gente já viu que 180 vale o comprimento da circunferência π. Se eu pensar um pouquinho, ó, 60 mais 30 vai dar quanto? 90? Opa! E se eu dividir aqui de novo, tá? Então, aqui você tem 90, aqui você tem 60. Aqui você vai ter um pedacinho de 30. Então, na verdade, se eu pegasse 180 e dividisse por 3, o que vai acontecer? Vai dar um ângulo de 60 graus, tá certo? Então, se eu pegar o π e dividir por 3, a gente vai ter o comprimento dessa circunferência aqui, certo? Como que a professora chegou nessa resposta? Então, vamos lá. Se eu colocasse mais 60 graus aqui, eu ia ter 120. E 120 mais 60, 180. Certo? 180, eu sei que o comprimento da circunferência, quando o arco for de 180 graus, o comprimento do arco da circunferência vai valer π. 180, eu peguei 3 pedaços de pizza aqui, eu quero só um pedacinho de pizza. Então, quanto vale só esse pedacinho da pizza? Vai valer π sobre 3. Certo? Então, esse pedacinho do comprimento da circunferência vale π sobre 3, né? Se eu pegar 3 pedacinhos iguais a esse, eu volto a ter 180 graus. Legal? Então, tudo bem. E na letra B agora?
Eu vou ter quando um pedacinho de pizza tiver um ângulo de 30 graus. Então, o que vai acontecer aqui agora? Agora o meu ângulo aqui vai ser de 30 graus. E eu quero saber quanto mede esse pedacinho aqui, que é chamado comprimento da circunferência. Então, esse comprimento da circunferência vai medir quanto? Tá certo? Então, a gente já viu aqui, ó. Peraí, professora, mas se 60 mede π sobre 3, a metade de 60 é isso aqui dividido por 2, tá certo? Então, aqui só vai poder valer, ó, π sobre 3 dividido por 2. Então, vai ficar π sobre 3, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, só pode ser π sobre 6. Parabéns para quem conseguiu chegar nesse resultado, tá? Então, esse comprimento do arco da circunferência vai medir π sobre 6 centímetros, tá ok? E o do 120, posso usar a mesma coisa, professora? Pode. 120 não é 2 vezes 60? Então, vamos lá. Na letra D, C agora? Não, gente, olha que bonito, vocês nem... Aqui já era a letra C, aqui já é a letra D, aqui já é a letra E, porque as duas primeiras a gente nem fez conta, tá? Então, vamos lá para a letra E. Na letra E é 120 graus. Mas 120 não é 2 vezes 60? Então, vai ser 2 vezes π sobre 3. Professora, essa é a resposta? Essa é a resposta, tá certo? Porque se a gente já descobriu o comprimento do arco de um pedacinho de 60, a metade a gente fez aqui no 30 e o dobro a gente está fazendo lá no 120, tá ok? E para 240, o mesmo raciocínio, gente. 240 não é 120 vezes 2? Olha aqui, ó, 120 vezes 2 vai ser igual a 240, tá certo? Então, se 120 vale 2 vezes π sobre raiz de 3, isso aqui vezes 2 vai ficar igual a 4π sobre 3. E esse é o meu resultado final, tá? Então, quanto valeria o comprimento da circunferência se o pedação da pizza fosse bem grandão, né? Como mostra lá no slide de vocês, tá? E agora o último, é 270, tá certo? Então, para responder o último, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode somar mais 30 do 240? Pode, não pode? Então, vamos pegar aqui, ó, 240 graus mais 30 graus vai ficar igual a 270 graus. Eu sei quanto vale o comprimento da circunferência de 240 graus? Sei, vale π, 4π sobre 3. E eu sei quanto vale o comprimento da circunferência de 30 graus? Sei, vale π sobre 6. Certo? Pode somar, não pode? Então, pode somar. Quando eu tenho duas frações sendo somadas, o que a gente faz mesmo? Lá da matemática básica? MMC, tá certo? Então, pode tirar o MMC. Respondendo a questão ali, a gente vai chegar na resposta final de... Pode ir fazendo passo a passo também, gente. Quem quiser ir fazendo passo a passo, é que hoje é só uma recapitulada, tá? Então, aqui vai ficar... Simplificando, 3π sobre 2, tá ok? Só pra gente ver a relação, né? Nós temos as figuras ali, estamos vendo como que faz, e aqui a gente precisou fazer muita conta diferente? Não, a gente foi pensando um pouquinho usando raciocínio lógico, tá? Eu vou colocar a câmera mais pra vocês aqui no 3, pra vocês poderem dar uma copiada... Para quem não entendeu os raciocínios, tá? Vou deixar um pouquinho para vocês copiarem o que a gente fez em cada um deles ali. Lembrando que na letra G a gente vai ter que tirar o MMC, tá ok? Vamos voltar para o nosso slide então. Muito bem. Deu para dar uma entendida então aqui? Isso aqui é só para a gente entender que a gente calculou aqui quem? O comprimento da circunferência, tá certo? É aquele pedacinho da circunferência que a gente quer descobrir. Bom, aqui
aqueles números foram fáceis, né? Porque eles estavam muito relacionados, ou era metade, ou era o dobro, ou era só um pouquinho mais. E quando tiver um pedacinho da circunferência, do comprimento da circunferência, diferente dos valores que a professora colocou no quadro. Que, como eu disse para vocês, pode ter qualquer pedacinho da circunferência para a gente descobrir daqui para frente, tá? Então, podem aparecer outros ângulos, inclusive, dentro da circunferência. Então, qual que vai ser a relação das unidades? Como que a gente vai transformar de ângulo para radiano, de radiano para grau? Como que a gente utiliza essa forma de cálculo? Então, vamos voltar aqui nos nossos slides. Essa parte, a gente vai ver, então, a relação entre as unidades para medir os arcos. Então, muitas vezes, a gente vai pegar exercícios que a gente já vai colocando para frente, onde a gente vai precisar fazer essa transformação de unidade. Eu vou ter o ângulo em grau e, na verdade, eu quero a resposta em radiano. Então, como que eu faço essa transformação de grau para radiano, tá? Aqui no slide, a gente tem, então, 2 exemplos de conversão. E o que a gente mais utiliza para fazer transformação de unidade? Qual que é a unidade? De metro para quilômetro, de centímetro para quilômetro, de centímetro para metro. A gente utiliza quem? A nossa velha conhecida regra de 3, tá? Então, nada mais vai ser do que montar uma regrinha de 3, tá certo? E lá no início dos slides, a professora falou para vocês que a gente precisava entender uma relação pronta lá, ó, que agora ela volta a aparecer aqui. Como que a gente vai transformar, então, de grau para radiano, que são as duas medidas que medem o ângulo dentro de uma circunferência? A gente vai fazer essa transformação utilizando essa relação aqui, ó, que 180 graus vai ser sempre igual a π, tá? Então, esse é o valor que a gente conhece para montar qualquer regra de 3 para transformar. E daí, como que a gente vai fazer? Então, tem 2 exemplos aqui, ó. No primeiro exemplo, eu quero transformar 30 graus em radianos. Então, montando a nossa regrinha de 3 aqui. Vamos lá, passo a passo. Primeira variável que eu vou ter aqui é grau e a segunda vai ser radiano. Então, grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano. Tenho aqui 180 graus igual a π radianos. Então, o que vai colocar aqui agora? Quem que eu tenho aqui? 30 graus. Então, 30 graus embaixo do grau. E na outra, embaixo de radiano, a gente coloca o valor que a gente quer descobrir, tá certo? Multiplicando em x, porque ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, tá certo? O que a gente vai fazer aqui? 180 vezes x vai ser igual a 30 vezes π. Isolando x e simplificando, a gente vai ter o valor de x igual a π sobre x, tá certo? Sobre x radianos. E depois, continuando, a gente chega no valor de π sobre x radianos, tá certo? Então, essa é a nossa regrinha de 3 que a gente consegue montar ali, beleza? E quando for para fazer 3π sobre 4, eu quero transformar 3π sobre 4 radianos em graus. Como que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos montar a nossa regrinha de 3 lá. Como que vai ser a nossa regrinha de 3? Sempre vai ser, então, numa coluna a gente vai ter o grau, na outra coluna a gente vai ter o radiano. E daí o que a gente faz? Coloca as unidades que tem grau embaixo de grau, as unidades que tem radiano embaixo do radiano. Multiplica em x, isola e chega no valor final, tá certo? Então, não é tão complicado de você montar a regrinha de 3. E daí vai mais uma dica. Alunos queridos que estão tentando assistir a videoaula, regra de 3 é a nossa salvação para um monte de operações matemáticas quando a gente tem problemas para solucionar, tá? Então, quem tem dúvida na regra de 3, pega um pouquinho a regra de 3, dá uma estudada em regra de 3. A professora às vezes gosta até de gastar um tempinho na aula mesmo, assim, passando exercícios de regra de 3 simples, regra de 3 composta, regra de 3 diretamente proporcional, inversamente proporcional, para a gente poder chegar na solução final. Regra de 3 a gente pode usar em química, em física, né? Então tem vários exemplos da gente poder estar utilizando a regra de 3, desde que a gente saiba montar. Eu andei comentando com alunos, teve uma questão na Prova Paraná agora na primeira etapa, que muitos alunos tinham certeza que tinham ido muito diretamente proporcional. Nesse caso de transformação de unidade, a gente sempre vai usar a regra de 3 diretamente proporcional, tá certo? Então, daí a multiplicação é em x,
certo? Mas nem sempre é essa a resolução. Aqui do lado, para exemplificar com os valores dos ângulos notáveis, a gente já vai ter aqui os valores conhecidos, ó. 90 graus vale π sobre 2 radianos. 30 graus vale π sobre 6 radianos. 60 graus vale π sobre 3 radianos. E 45 graus vale π sobre 4 radianos. Que é o que a gente já tinha feito no outro exercício também. Tá certo? Então, vamos tentar fazer exercícios agora. Enquanto eu vou apagando o quadro, eu vou dando um tempinho para vocês tentarem ver, converter ali, ó. No exercício número 1, a gente tem uma conversão. Eu quero que a gente tente fazer todos aqueles números que estão em grau ali, transformar para radianos. E no exercício número 2, a gente vai fazer todas as transformações de radiano para grau. Tem alguns que já estão na própria slide, né? Mas vamos tentar montar a operação para ir treinando a regrinha de 3, tá bom? Já vamos fazer juntos. Vamos lá, então. Convertendo de graus para radianos, né? Então, vamos montar a regrinha de 3 sem muita preguicinha. Vamos lá para o primeiro exemplo, então. Eu quero transformar 60 graus em radianos. Como é que a gente vai fazer, então, essa operação? Eu falei para vocês que uma das coisas que a gente não pode esquecer, gente, tá? É que sempre a relação que a gente vai usar para montar a nossa regra de 3 é o que, então? A gente vai ter aqui uma unidade em grau e do outro lado a gente vai ter a medida em radianos, certo? Para a gente conhecer essa transformação, já foi estudado e a gente utiliza como padrão. Qual que vai ser esse padrão? Sempre o valor conhecido aqui é que 180 graus vale a mesma coisa do que π radianos, tá? Esse valor a gente já mostrou para vocês e a gente já conhece ele. Então, ele é uma constante dentro da minha regrinha de 3, tá certo? Quem que eu quero transformar agora? Os 60 graus. Então, o que a gente vai colocar aqui? Grau embaixo de grau. Então, 60 graus vai valer x radianos, certo? E agora a gente montou a nossa regrinha de 3, é só fazer a operação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Regra de 3 diretamente proporcional, multiplica em x. Então, vai ficar 180x igual a 60π. Isolando x, o número que está multiplicando x passa para o outro lado, dividindo. 60π divididos por 180. Simplificando os valores, lembrem-se, simplificação em matemática é uma operação. E muitas vezes, quando a gente está fazendo uma questão de concurso, uma questão de prova, uma questão de vestibular, no gabarito, se a gente prestar atenção, não vai estar a nossa resposta, vai estar a resposta simplificada. Então, não esqueçam de, sempre que possível, simplificar as operações matemáticas, tá? Para isso, a gente teve todo o ensino de matemática lá no fundamental, para aprender como que a gente simplificava, o que eram os números primos, o que eram os números divisíveis, né? Os múltiplos, para que a gente possa estar trabalhando com isso agora, tá? Mas só lembrando, se deu um número muito alto, vamos simplificar, tá? Então, a gente já viu ali, ó, 60 e 180, como que a gente fazia a multiplicação? Encontrava divisores, né, que possa tanto dividir o numerador quanto o numerador pelo mesmo número, tá certo? Se eu dividir por 60 aqui, vai ficar quanto? 1π. E se eu dividir 180 por 60, vai ficar quanto? 3. Então, o x aqui vai valer π sobre 3 radianos, certo? Professora, mas pode simplificar por 60? Pode. Por quê? Porque eu posso dividir por 60 em cima e eu posso dividir por 60 embaixo, tá? Quem não consegue fazer divisão por número muito grande, vai tentando pelos números menores, daí você vai conseguir uma simplificação, vai chegar no mesmo valor, só que vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas não é errado. Vamos lá então para a letra B. Quanto que fica 45 graus em radiano? Então, de novo, a gente vai montar a mesma operação. 45 graus em radiano. Então, vamos montar lá. Grau e radiano. Grau embaixo de grau. 180 graus vale π radianos.
Então, 45 graus vai valer x. Faz a multiplicação em x. 180x vai ficar igual a 45π. Isolando o x, passa o 180 para o outro lado dividindo, vai ficar 45π divididos por 180. Então, vai ficar que o x vale... Claro que eu vou dar uma coladinha também, vamos lá? Vai ficar exatamente π sobre 4 radianos. Tá? De novo, a gente fez uma simplificação. Números que terminam com 5 e números que terminam com 0, eles são divisíveis por quem? Pelo número 5, tá? Então, a gente consegue dividir tanto em cima e embaixo pelo número 5, tá certo? Aí ia ficar 9, daí é só ver certinho aqui como que ia ficar, beleza? Na letra C, mas é uma dica, né? Sempre que eu tiver que fazer uma simplificação, por qual número que eu vou dividir? Tenta lembrar um pouquinho das terminações aqui, ó. 5 e 0. Qual é a tabuada que a gente conhece que tem o número 5 e o número 0? Só pode ser o 5, tá certo? Quando a gente não lembrar, são dicasinhas que a gente vai pegando para fazer simplificação mais rápido, tá certo? Na letra C, quando for por 5, né? A letra C eu vou ter que transformar, então, agora 210 graus em radiano. 210 graus em radianos. Professor, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Mas lembra que a professora disse para vocês assim, ó, sempre procura treinar. Quanto mais a gente vai treinando fazer uma operação matemática, mais a gente consegue ter certeza depois. O nosso cérebro vai gravando qual é a forma da gente montar a continha. E como nem sempre a gente está trabalhando com uma regrinha de 3, e como nem sempre a gente está trabalhando com transformação de unidade, vale a pena gastar um tempinho, às vezes, fazendo um pouquinho mais de conta. Tá certo? Principalmente desses valores que a gente não conhece, porque o 60 a gente já tinha feito, 45 está ali na tabelinha, mas 210 não tá. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai colocar sempre o grau e depois o radiano. 180 graus, eu já sei que vai valer sempre π. Então, 210 graus vale x. Multiplicando em x, vai ficar 180x igual a 210π. X vai ficar igual a 210π divididos por 180. X vai ficar igual. Olha aqui, gente, não tem zero em cima e não tem zero embaixo. Eu posso cortar? Claro que posso. Então, agora ficou 21 sobre 18. Qual é a tabuada que tem o número 21 e o número 18? É a tabuada do 3. Então, a gente vai começar simplificando pelo 3. Divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo. Dividindo por 3 em cima, 21 divididos por 3, 7. 18 divididos por 3, 6. Dá para simplificar, professora? Não tem nenhuma tabuada que tenha o 7 e o 6 junto, tá? Então, acabou a simplificação. Então, quanto vale em radianos 210 graus? Vale 7π sobre 6 radianos, correto? Vamos ver o próximo ali, então? Nossa, eu fiz tudo ao contrário as letras, tá? Então, eu já fiz até o 210 ali, que era a letra E, tá? Eu fiz como se fosse a letra... Não, a letra C tá certo. Vamos para a letra D, então. Será que aparece aqui no cantinho? Não. Vou só fazer a letra D. Aí eu deixo vocês darem uma olhadinha. Eu quero transformar na letra D 300 graus em radianos. Certo? De novo, grau e radiano. Então, vai ficar 300 graus, que vale π. Opa, não. 180 graus, que vale π. E 300 graus, que vale x. Então, 180x vai ficar igual a 300π. X vai ficar igual a 300π divididos por 180. X vai ficar igual a... Pode cortar de novo aqui o último zero, ó, em cima e embaixo. Qual é a tabuada que eu tenho o número 30 e que eu tenho o número 18? Só pode ser a tabuada do 3. Então, vamos simplificar por 3. Vai ficar 10 sobre 6π. Dá para simplificar de novo? Claro que dá. Os dois são números pares, então dá para dividir por 2, tá? Então, vai ficar 5π sobre 3 radianos. E essa é a resposta final.
Lembra que o processo de simplificação, você vai fazendo múltiplas divisões até chegar na menor porção que você consegue. É chegar naquela fração que você não consegue mais dividir nem simplificar, tá certo? Então tem que ir fazendo as simplificações. Eu vou dar um zoom no quadro para vocês poderem acompanhar. Quem quiser copiar, tá certo? Vou deixar um minutinho para vocês poderem copiar a resolução de cada um dos probleminhas, para depois a gente poder continuar. Beleza? Vamos voltar então. Falta só então a gente fazer agora o E, o F, o G e o H, né? Vamos lá. Mas já pegaram o raciocínio, né? São todos regrinhas de 3 e a gente pode ir montando todos eles, tá? Depois de hoje vocês vão adorar a regra de 3, nunca mais vão querer não fazer regra de 3, né? Porque ela é uma operação simples mesmo, tá? Na letra D, então, a gente já fez. Letra E agora, fica 120 graus. 120 a gente já tinha feito o valor, tá certo? Lá no nosso primeiro exercício, porque ele é o dobro de 60. Então, 120 graus já vai ficar direto em radianos. Letra C, letra E, vai ficar 2π sobre 3, tá? Eu já vou colocar direto isso daqui, porque a gente já tem esse valor. Na letra F, então, a gente vai ter 150 graus. 150 graus em radianos. E esse a gente não tinha ainda, tá certo? Então, o que a gente pode fazer aqui de novo? Ó? Grau e radiano. Então, 180 graus, esse eu tenho certeza que vai ser sempre π. Então, 150 graus vale x. Multiplicando em x, 180 vezes x vai ficar igual a 150 vezes π. X vai ficar sozinho, então vai ficar 150π divididos por 180. De novo aqui, ó, posso cortar o último zero, tá? Qual é a tabuada que tem o número 15 e o número 18? Só pode ser a tabuada do 3. Então, eu vou simplificar aqui por 3 em cima e por 3 embaixo. 15 divididos por 3, 5. 18 divididos por 3, 6. Então, só pode valer 5π sobre 6 radianos. Certo? A letra G, que é a última aqui, não, a penúltima. 270 graus. 270 graus a professora também não vai montar, porque a gente já tinha montado naquela nossa primeira tabelinha, tá certo? Quanto que valia o 270 lá na nossa primeira tabelinha? Dá lá uma olhada que a gente já tem o nosso valor. Eu nem tenho o valor aqui agora, mas a gente já tinha feito, tá certo? Bom, e na letra H, vamos só tentar fazer os valores que a gente não fez ainda. A gente vai fazer como? Tá no próprio exemplo do livro também, né? 180 graus vai valer sempre π. 135 graus vai valer x. Então, 180x vai ficar igual a 135π. Isolando o x vai ficar igual a 135π divididos por 180. Então, x vai valer... Tenta ver aqui de novo, ó. Professora, por quem que eu vou simplificar? O número terminado em 5, número terminado em 0. Então, qual é a dica que está me dando? Vou dividir tanto no numerador quanto no denominador pelo número 5. E daí a gente chega no final de 3π sobre 4 radianos. Beleza? Então, fizemos o primeiro exercício. Transformamos todo mundo de grau para radiano. E como que a gente faz para transformar agora de radiano para grau? A mesma regrinha de 3, tá certo, gente? Eu vou montar o primeiro exemplo, só para ter certeza, mas a gente já está quase terminando a nossa segunda aula, né? A aula até que passa bem rapidinho quando a gente está fazendo exercício, tá certo? Mas no segundo momento, a gente vai ter então agora o que ali, ó? Vai ser π sobre 6 radianos, na letra A, número 2. π sobre 6 radianos, que eu quero transformar em grau. Então, como que a gente vai fazer aqui?
A única relação que eu tenho certeza, é que 180 graus vale π radianos. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? Radiano embaixo de radiano. Então, π sobre 6 radianos vai valer x grau. Multiplica em x de novo. Então, vai ficar πx ou xπ igual a 180 vezes π sobre 6 radianos. Então, xπ vai ficar igual 180 π sobre 6 divididos por π. X vai ficar igual, então, simplifica o π com o π, 180 divididos por 6 vai dar 30. Então, o ângulo aqui vai ser 30. Sempre quando eu estiver transformando agora de radianos para grau, a gente vai ter que lembrar que o π vai simplificar. Por que eu estou simplificando o π? Porque eu quero saber a resposta em grau. Então, o π desaparece, tá certo? Na próxima aula, a gente dá sequência nesses exercícios e depois a gente vai para o nosso quiz, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido que a transformação de unidade, que o estudo da circunferência está apenas começando, mas que para isso a gente precisa fazer o quê? Olhar bem as unidades, começar a entender que na circunferência a gente vai trabalhar com ângulo, a gente vai trabalhar com o comprimento da circunferência, o total, a gente vai trabalhar com o comprimento de uma área da circunferência, tá? Então sejam bem-vindos ao estudo da circunferência e na nossa terceira aula a gente continua os nossos exercícios. Até breve! Eu vou deixar o quadro maior lá para quem quiser copiar nesse finalzinho, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Por que devemos ficar em casa? O coronavírus é altamente contagioso. Nem toda pessoa infectada apresenta sintomas. Por isso, ficar em casa é a melhor forma de proteger você e sua família. Fique em casa o máximo que puder. Essa é a medida mais eficaz e já comprovada em outros países. Agora é hora da gente pensar e agir em sociedade. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Olá pessoal, eu sou o professor Patrick, sou professor de Física e continuando a aula do segundo ano ali, tá? Então na aula passada, para o segundo ano, nós vimos a questão do calor, da temperatura e como ele pode influenciar lá, não é pessoal, na análise dos nossos fenômenos térmicos, tranquilo? Então a gente viu que o calor é uma espécie de energia, que ela é fruto da interação entre sistemas e que ela depende da variação de temperatura. Porém, vimos também que existe o calor latente e que ele consiste, não é, de uma quantidade de calor que é responsável pela variação da fase da matéria. Tá? E vimos ali que de acordo com o material ele vai ter um comportamento distinto. Então alguns vão ser melhores condutores que outros em razão das suas características lá. Tá joia? Bem, na aula de hoje, o que nós vamos discutir ali? Então vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos continuar a discussão da última aula, né, da primeira aula de vocês. Nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria, a mudança de fase e analisar, não é, a questão da dilatação térmica. Então a gente vai analisar a dilatação térmica, como é que ela atua ali. Tranquilo? Bom, então vamos começar lá. Então, o que acontece? Então, a gente define por estado físico. O que é estado físico? Então, você imagina a seguinte situação. Você vai ter, né, uma situação em que as partículas vão estar organizadas. E vão estar em estabilidade. Então, isso é importante. Elas vão estar na organização da qual elas vão estar estáveis. Né? E a gente tem ali os três estados. Na verdade, o sólido, líquido e gasoso. Tá? Mas como que a gente caracteriza as partículas em função dessas características? Então vem comigo. O que é o sólido? O sólido ele tem estrutura de forma e volume definido. Então quando você pensa lá numa estrutura sólida, não é? Essa estrutura ela tem, pensa uma pedra. Então, você pega uma pedra, essa pedra ela tem forma definida.
Por que isso acontece? Por causa da forte interação entre as partículas componentes, as moléculas, as partículas que compõem esse sistema sólido. Não é? Então, eles vão ter uma baixa mobilidade. Então, as moléculas vão estar muito juntas e elas não vão poder se movimentar com liberdade. Não tem uma coisa que a gente chama de grau de liberdade muito elevado. Elas vão simplesmente vibrar. Tranquilo? O que é um líquido agora? Um líquido agora é um sistema que ele não possui forma definida. Né? Então, você não tem uma forma definida para um líquido. Ele vai ter a forma do recipiente que o contiver. Então, você pegar um copo, lá, e esse copo tiver um formato de coração, ou a minha água que eu colocar dentro desse copo vai ter um formato de coração. Agora, se eu tirar essa água do copo de coração e colocar dentro de uma caneca reta, ela vai ter o formato da caneca reta. Então, por quê? Porque as moléculas estão um pouco mais separadas. Né? Então, elas não têm uma interação tão forte. Né? Tem uma interação razoavelmente forte, porque a física consegue perceber e definir a quantidade de líquido. Mas você não consegue definir o volume, mas você não consegue definir uma forma para ele. Né? O que acontece? Elas têm a capacidade de poder, vamos dizer assim, escorregar umas sobre as outras, podem sobrepassar umas das outras, porque ela tem uma mobilidade um pouco maior. Tá? E o gás? O gás agora tem moléculas com alto grau de mobilidade, ou seja, altos níveis de energia, a gente pode dizer assim, tá? E ela tem um volume variável, e ela não tem um formato definido. Então, onde eu estou aqui, nessa sala onde eu estou, ela tem ar aqui dentro. Mas quanto de ar? Né? Eu não posso avaliar com precisão, com certeza. Mas eu sei que tem uma quantidade X de ar aqui suficiente para mim. Porém, eu não tenho como dizer quanto de ar tem aqui. Tem que fazer uma medida, uma análise um pouco mais refinada, que não é o caso aqui, né, pessoal? Mas, para você entender, então, sólido, partículas bem juntas, líquidos, partículas um pouquinho mais afastadas e com a mobilidade um pouco maior, gasoso, partículas bem separadas e com alta mobilidade. Tá certo? Então aqui a gente tem um esqueminha, né, que eu obtive ali para vocês, ó, ali, ó. Então esse esqueminha ele é o sólido, aqui. Sólido, as partículas bem juntinhas, o líquido, as partículas um pouco mais separadas, e o gás, elas bem separadas, com total grau de liberdade aí. Então vejam que a organização que elas encontram é na estabilidade. E acontece, o que vai desestabilizar essas partículas? Injeção de calor. Então quando eu injeto calor, elas podem começar a se desestabilizar. Por quê? O que a injeção de calor vai me promover? Exato, a variação de temperatura. Olha lá. Então o que a gente tem aqui? Então, se a temperatura do sistema ela for capaz de provocar uma instabilidade, né? Ou seja, a variação da temperatura, perdão, ela for capaz de provocar essa instabilidade, fazer o sistema sair do seu estado estável, passar por um processo de mudança, vai passar por essa mudança, e essa mudança é chamada mudança de fase de estado físico. Tá? E ela vai receber calor até que o processo se conclua. Porém, lembrando lá, não ocorre variação de temperatura. Então, ali você tem ali os processos de aquecimento ali, tá? E os processos de aquecimento para sólido para o líquido, líquido para o gasoso, você tem o aquecimento, e o processo reverso você tem o resfriamento, tá? E ali com toda a sua descrição e razão do fenômeno que está acontecendo ali. Tranquilo? Bom, então o processo de transformação promovido pela mudança de fase, ele é possível reproduzir graficamente. Então tem umas coisas chamadas, um gráfico chamado curva de aquecimento. Então isso acontece quando as temperaturas são bem definidas e a substância ela é pura. Tá? Então cada material ele vai ter um grafiquinho parecido com o material definido, de temperatura definida, ele vai ter um grafiquinho parecido com esse que vocês estão observando aí. Tranquilo? Então vejam só. Você pode representar um fenômeno físico por gráfico. Tá? E a partir desse gráfico, como vocês devem ter estudado na matemática, na física do primeiro ano, ele tem um significado. Então, de acordo com o pedaço desse gráfico, vamos dizer assim, que eu pegar, eu vou ter uma interpretação. Que interpretação que é essa? Então percebam que ele tem ali degraus e tem rampas. Né? E o que está acontecendo em cada ponto? Então vamos analisar essa parte ali. Então, o que acontece? Então, o gráfico ele é composto em duas etapas. As inclinações, né, voltamos ali, então vamos voltar lá. As inclinações
Então elas indicam o quê? Que a temperatura está mudando. Ou seja, estou sofrendo por um processo de aquecimento ali no caso, né? Então, o que vai acontecer aqui? Perceba que nessa curva de aquecimento, tem a temperatura qualquer ali, até 327 ela sobe, depois de 327 ela fica reta. Ou seja, a temperatura não está mais variando naquele degrauzinho que a gente pode chamar de platô também. O que está acontecendo ali? Se a temperatura não varia, mas eu estou injetando calor ainda. Então, se a temperatura não varia, aquele calor vai ser o quê? Vai ser o calor responsável por transformar a matéria. Passar, no caso, do sólido por líquido ali. E aí, depois de 327, depois de setembro, ela vai continuar subindo até 1725. Depois, novamente, ela tem um degrau. E aquele degrau significa, novamente, aquele degrau significa que eu tenho ali uma mudança de fase. Então, continuamos ali. Então, quando eu tenho o processo de aquecimento, a mudança, ela incide calor sensível. Então, tem mudança de temperatura. Mudou a temperatura, calor sensível. E os degraus, como eu falei para vocês, chamam platôs, né? Eles indicam a mudança de fase. Né? Ou seja, é o calor latente. Então, não vai ter mudança de temperatura, só vai ter injeção de calor para variar a fase do sistema. Tranquilo? Então, aqui nós temos um probleminha para a gente discutir lá. Então, olha ali. O calor latente de fusão do ferro é aproximadamente 1/9 do calor latente de ebulição da água. De novo, o calor latente de fusão do ferro é aproximadamente igual a 1/9 do calor latente de ebulição da água. Tá? Então, desculpe, só para a gente ver aqui, então, olha lá. Então, calor latente de fusão do ferro ele é igual a 1/9 do calor latente de ebulição da água. Tá? Bom, então vamos lá. Então, só para a gente ter um valor conhecido, né? O calor latente de ebulição da água, ele é 540. Portanto, 540 calorias por grama. Portanto, o calor latente de fusão, ele vai ser o quê? 1/9 disso. Então, quanto que ele vai ser? Então, ele vai ser 540 divididos por 9, vai ser aproximadamente 60 calorias por grama. Bom, nós temos aqui um referencial. Tá? Então, aqui a gente tem um referencial para a gente estudar lá. Okay? Então, agora a gente pode analisar as afirmativas ali. Então, vamos lá. Aqui. Agora a gente pode analisar as afirmativas ali. Aqui, vem comigo. Então, aqui eu estou dizendo para você aqui. É preciso 9 vezes mais calor para derreter 1 kg de ferro, que seja a temperatura de fusão, para transformar em vapor 1 kg de água, que esteja a temperatura de ebulição. Então, 1 kg de ferro. Tá? Então, para poder, pensa comigo, para poder derreter 1 kg de ferro, isso aqui representa o quê? Então, representa 60 calorias por grama. Só que em 1 kg eu tenho quantos gramas? Então, em 1 kg nós temos 1000 gramas, certo? Em 1 kg nós temos 1000 gramas. Então, para derreter 1 kg de ferro, eu precisaria do quê? De 60.000 gramas. Joia? Porém, para a gente poder derreter lá, para a gente poder fazer entrar em ebulição, já a mesma massa de água, eu precisava de 540.000 calorias. Né? Então percebam que enquanto o ferro precisa de 60.000 calorias para derreter,
a água precisa de 540 mil. Então ali seria o quê? 9 vezes menos calor. Então a primeira ela é falsa, não está errada. A letra B. Se massas iguais de ferro e de água estiverem a temperaturas respectivamente de fusão e ebulição, podemos lhe fornecer calor indiretamente, indefinidamente, sem que alterem sua temperatura. Sim, enquanto estiver acontecendo o processo de fusão e de ebulição, você pode injetar calor até que toda aquela quantidade de matéria, que ela é definida, ela se converta em energia, se converta num outro estado físico da matéria. Então a letra B está certa. Então a letra A ela é falsa, a letra B aqui verdadeira. A C. A temperatura de fusão do ferro é 9 vezes maior que a temperatura de ebulição da água. Então a temperatura de fusão do ferro é 9 vezes maior que a temperatura de ebulição da água. Então pense comigo. Então para derreter o ferro, né, então a temperatura de ebulição da água seria 100 graus. Tá? Temperatura de fusão do ferro. Tá? Temperatura de fusão do ferro ela seria 900? Não. A temperatura de fusão do ferro é muito maior que isso. Né? Então, ela não é 9 vezes maior. A temperatura de fusão não quer dizer que a quantidade de calor seja 9 vezes a diferença, em relação à proporção de 9, que a temperatura tem que ser. Então, a letra C também está falsa ali. Tá? Agora, D. A quantidade de calor necessária para transformar 900 gramas de água, que seja a temperatura de ebulição, é suficiente para fundir 10 gramas de ferro que estejam a temperatura de ebulição.